fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Sobre a Trindade. João 17:3 e 1 Coríntios 8:6 afirma que existe só um Deus, o Pai. Nesse caso, como que fica o Filho e o Espírito Santo? A segunda pergunta é João capítulo 1, verso 1, fala que o Verbo era Deus. E o mesmo João que escreveu isso, em 1 João 4,12, parece contradizer, porque ele diz: ninguém jamais viu a Deus. We are misled by the belief in Trindade. Primeiramente, nós temos um engano nesse ensinamento da Trindade. It started from the Catholic Church. Começou da Igreja Católica isso. Sim. A Trindade é doutrina errada. Por quê? They say about the Trindade. Eles dizem sobre a Trindade o seguinte: a Igreja Católica ensina que há somente um Deus, que é infinito em conhecimento, em poder, em benevolência e em todo tipo de perfeição, que criou todas as coisas pela sua onipotência e governa tudo pela sua providência. Neste um Deus, há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são perfeitamente iguais um ao outro. Sim. Ensinamento católico tem três pessoas em um solo Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes três são perfeitamente iguais uns aos outros. That is false. E isso é falso. Esse ensinamento é falso. Por quê? Jesus Cristo diz, 14:28, João: Ouvistes que eu vos disse: vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Porque o Pai é maior do que eu, diz o Senhor Jesus Cristo. So, they are not perfectly equal. Então, eles não são perfeitamente iguais. Sim. According to the Catholic doctrine, they are perfectly De equal. acordo com a doutrina católica, eles são perfeitamente iguais em tudo. Mas, de acordo com nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai é maior do que eu. Can you say now that... Será que agora você pode dizer que eles são perfeitamente iguais, se o filho fala que o pai é maior do que ele? Sim. Para provar, 11:3, 1 Coríntios, vamos ler. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Sim. Deus é a cabeça de Cristo, como o homem é a cabeça da mulher. Como cabeça da mulher, what is the power of the man? Qual é o poder do homem? Vamos ler. 5:24, Efésios. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Sim. Mulheres, ou sejam em tudo a seus maridos. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres. Who is over the church? Quem está sobre a igreja? A Cristo. Porque a Cristo é a cabeça do corpo, aí a igreja. O Pai é a cabeça de Cristo. Are they equal? Será que eles são iguais? Se Deus é a cabeça de Cristo? Não. So, a doutrina da Trindade é uma doutrina falsa ou errada. It is not biblical. Não é bíblico. The question of our brother Pergunta is do that nosso irmão, there is only one God, he said, in 1 Corinthians 8:6. que os versículos dizem que há só um Deus, o Pai, certo?
De Vamos acordo ler. com os 2 versículos que ele citou. 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos. Sim. Let us analyze that. Vamos analisar isto. Todavia, para nós, para os cristãos, há um só Deus. Qual Deus? O Pai. De quem são todas as coisas? De quem são todas as coisas? Tem um só Deus, de quem vêm todas as coisas. É verdadeiro. Verdade. Porque o Cristo mesmo vem do Pai. Vamos ler 1:18, João. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Sim. O Filho unigênito, que está no seio do Pai. Mesmo o Senhor Jesus Cristo vem do Pai. 13:3. João. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus voltava. Sim. He came from the Father. Ele veio do Pai. So what the Apostle Paul said, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. It is very well defined by Paul. One God only, from whom everything came from. Então o apóstolo Paulo foi exato no que disse. Um Pai, só um Deus, de quem veio todas as coisas. Jesus Cristo é Deus também. Mas you cannot say that everything came from the Lord Jesus Christ, because He Himself came from the Father. Mas você não pode dizer que tudo veio do Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio do Pai. But He is also called in the Bible as God. Mas Ele também é chamado na Bíblia como Deus. But not everything came from Him. Mas nem tudo veio dele. If you will say that Jesus Christo, everything came from Him, it will imply that even the Father came from Porque Him. se você disser que tudo veio dele, do Senhor Jesus Cristo, implica que o Pai veio também do Senhor Jesus Cristo, que não é verdade. But from the Father came everything, implying that even the Lord Jesus Christ came from Him. Mas do Pai, de que todas as coisas veio dele, está certo, porque implica que também o Senhor Jesus Cristo veio do Pai. See? So there is only one God for us, from whom everything came, and that is the Então Father. só há um Deus para nós, de quem veio todas as coisas, de quem são todas as coisas, que é somente o Pai. See? But it doesn't mean that the Lord Jesus Christ is not God. Mas não significa que o Senhor Jesus Cristo não seja Deus. He is God also. Ele é Deus também, Because He is Filho de Deus. porque ele é filho de Deus. He was begotten by God. Foi gerado pelo Pai. Sim. Vaca gerou qual? Uma vaca, uma vaquinha. Vaca. See? O cabrito, o cabrita, whatever you may call it, pag nanganak, cabrita rin. Di ba? Mesma coisa, isso que saiu da cabrita também é um cabrito. See? Porco, it give birth to porco also. Porco dá luz a porcos também. It was God who gave birth to Christ, so Christ is God. Foi Deus quem gerou o Senhor Jesus Cristo, então Jesus Cristo é Deus também. But Jesus Cristo, como Deus, is not a God from whom everything came. Mas o Senhor Jesus Cristo, como Deus, não é um Deus de quem veio todas as coisas. Because there is only one God from whom everything came Porque from. somente há um Deus de quem veio todas as coisas. That is what the Apostle Paul is explaining in 8:6. É isso que o apóstolo Paulo está explicando em 1 Coríntios 8:6. Do you believe, brothers and sisters, that Jesus Christ is God? Vocês creem, irmãos, que Jesus Cristo é Deus? Who do not believe that He is God? Quem não crê que Ele é Deus? It's good nobody believe that He Bom is. que ninguém... In the Philippines, there are those who do not believe that Christ is God. Nas Filipinas tem aqueles que não creem que Jesus é Deus. Como os judeus naquele tempo, they do not believe that Christ is God. Assim como os judeus naquele tempo
não acreditavam que Jesus Cristo era Deus. 10:30, João. Eu e o Pai somos um. Os judeus entraram então outra vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? Responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus. You see, when Jesus Christ said, my Father and I are one, He means that if the Father is God, I am God also. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, ele quer dizer que se o Pai é Deus, eu também sou Deus. The Judeos doesn't want to accept. You are only a man and you are saying that you are God. Mas os judeus não quiseram aceitar, eles disseram, mas você é só homem e está se fazendo Deus. So the Jews do not want to believe that He is God. Então os judeus não queriam acreditar que ele era Deus. But the apostles and the first century Christians believe that He is God. Mas os apóstolos, os cristãos do primeiro século, creem que ele é Deus. Vamos ler. 2:13. Tito. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus Cristo é grande Deus, é Salvador também. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, mas, como Deus, Ele não é Deus from whom, De quem vem todas de as quem coisas. veio todas as coisas. Só Deus, o Pai, único Deus, do que vem todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. 1:18, João. Deus nunca foi visto por alguém. Actually, no, that verse is not properly translated in Portuguese. O versículo não está traduzido corretamente no português. It should be alguém homem. No inglês, inclusive, é como deveria ser, Deus nunca foi visto por nenhum homem. É errado. Não é boa tradução. Porque se você utilizar a palavra alguém, it will mean even angels have not seen God. Porque se você usar a palavra alguém, vai implicar que nem os anjos viram a Deus. Mas os anjos, vamos ler, 18:10, Mateus. Vede, não despreceis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. So, angels always see the face of God. Então, anjos sempre veem a face de Deus. Vamos voltar 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. É errado. It should be nenhum homem. Nenhum homem. Deus nunca foi visto por nenhum homem. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. It proves that Jesus Christ is not man. Provam que o Senhor Jesus Cristo não é homem. Because God was not seen by any human, and Jesus have seen him, so he is not human. Porque Deus nunca foi visto por nenhum homem. Mas o Senhor Jesus Cristo viu ele. Então ele não é homem. See, Jesus Christ, because even angels see the Porque Father. até mesmo anjos veem o Pai. See, that's why Jesus Christ is God. Por isso que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Porque é filho de Deus. If you have a son, your son will also be Brazilian, a man. Se você tiver um filho, seu filho também será um homem. Sim. A mãe e a pai é brasileiro, filho é brasileiro também. Sim. Sim. Pai é Deus. Filho também é Deus. Sim. But there is something impossible. Mas há algo impossível. Aos católicos. Os católicos têm ensinamentos impossíveis. Longe da verdade. Muito longe. Vamos ler.
Jeremias 2:27. Que dizem ao pau, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Por que possível? Pai é madeira, mas a mãe é pedra. Porque a madeira casado com pedra. Por quê? Que classe de madeira é esse? Por quê? 2:26. Como fica confundido o ladrão quando o apanham? Assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pau, madeira, agilim, que dizem ao pau, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo de seu aperto, dir-me ao levanta-te e salvamos. A palavra dos tolos. Por quê? Abacuc 2:18. Que aproveita a imagem esculpida, tendo-a esculpido o seu artífice, a imagem de fundição, que ensina a mentira, pois o artífice confia na sua própria obra, quando forma ídolos mudos. Ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. É muito melhor, é barata, porque prata respira normalmente. Quando o cabine é sem depressão, a máscara de oxigênio cairá automaticamente. Diz Diz a aeromoça. Then, you get that? Respire normalmente. You cannot say that to pedra. Mas você não pode dizer isso para pedra ou para madeira. Por quê? 19. Ai daquele que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Acorde. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres. Can a wood listen to you? Será que uma madeira pode te ouvir? Não é bíblico. Como a madeira e a pedra pode... Pode se unir. You are not going to marry a wood. Não vai casar com uma madeira. And you are not going to marry a stone. E você não vai casar com uma pedra. Mas os católicos diz, vamos voltar, que dizem ao pau, tu és meu pai. São José, tu és meu pai. É a pedra. Nossa Senhora Aparecida, a pedra. Pedra. Tu me geraste. Porque pode dar à luz pedra. Muito duro, não pode. Jesus is God. Jesus é Deus. Because God gave him. Porque Deus gerou, deu luz a ele. 2:7. Salmos. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Hoje te gerei. Hoje te gerei. Who is this? Quem é este? 5:4 Hebreus. Ora, Ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo,
para ser sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Cristo é Deus. Cristo é Deus, because ele é gerado por Deus. Sim. Como? Quando? Vamos ler. 8:22, Provérbios. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplitudes, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, mais velho do que céus, mais velho do que a terra. Who is he? Quem é ele? Jesus Cristo. Foi gerado pelo Pai antes da criação do mundo. Para provar, 17:5, João. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém. Before the creation of the world, the Lord Jesus Christ was born of the Father. Antes da criação do mundo, o Senhor Jesus Cristo foi gerado. Sim. So he is God. Então ele é Deus. Homem gerado por homem é homem. Cristo é gerado por Deus, é Deus. João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. 14. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito do Pai. He is the real Son of God. Então ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus Christ is the genuine Son of God. Jesus Cristo é o Filho genuíno de Deus. Sim. And he was begotten of God even before God created the world. E ele foi gerado de Deus muito antes da criação do mundo. 1:26, Gênesis. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo reptil que se arrasta sobre a terra. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Por que passamos? Porque Deus está falando com outro. Passamos o homem a nossa imagem. To whom does God say this thing? Para quem Deus diz essas coisas? Essa coisa. To somebody who has the same image as him. A alguém que tem a mesma imagem que ele. And who is that? E quem é este? 2, Hebreus. Nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor, a sua glória, e a expressa imagem de seu ser. So, Jesus Christ is the only person in the universe that is in like image with the Father. Então, o Senhor Jesus Cristo é o único ser do universo que tem a exata imagem do Pai. Sim.
So he is speaking to the Son when he said, "Let us make man after our image." Então ele está falando com o Filho quando diz: façamos o homem à nossa imagem. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.